Olá a todos, o assunto de hoje é o microfone Blue Yeti X. Esse microfone, que eu passei a utilizá-lo, não nesse momento para fazer a gravação, já que eu vou mostrá-lo, e que me mostrou um microfone surpreendente do ponto de vista de qualidade, de resposta de som, resposta de frequência, etc. Bem, até então, eu estou usando esse outro microfone, Audio-Técnica 2020, excelente por sinal, esse é um microfone ainda atual, porém, vocês notem que ele tem aqui uma luz. Vou virar o microfone. Essa luz azul, ela mostra que o microfone está energizado. E quando esse microfone era novo, assim que eu plugava, demorava 1, 2 segundos e a luz já acendia. De uns tempos para cá, quando eu ligo o microfone na porta USB, ele é USB, ele demora 10 segundos, 9 segundos para acender essa luz, o que me leva a crer que algum componente interno dele já deve estar começando a apresentar alguma falha, possivelmente algum capacitor. Eu não vou entrar em muitos detalhes que é o capacitor, assim, de forma geral, é um componente que armazena energia, que filtra. E possivelmente esse componente já está começando a apresentar alguma fuga, e quando eu plugo o microfone, ele, coitadinho aqui, ele demora para entrar. Depois que ele entra, o funcionamento dele é impecável. Bem, hoje nós vamos falar do Yeti X. O Yeti X, o Blue Yeti X, ele vem nessa caixa, vem muito bem embalado. Aqui dentro dessa caixa, nós temos uma caixa de papelão, um papelão bem duro para proteger, e essa caixa interna de papelão, ela vem com uma espuma, de tal maneira que o meu microfone, pelo menos, chegou aqui impecável. Um ponto que eu gostei muito, que até poucos anos atrás era impossível, eu fiz a aquisição do microfone, aqui está ele, eu fiz a aquisição desse microfone aqui no Brasil, legalmente, com nota fiscal. Esse daqui foi comprado fora, porque eu não tinha ainda no Brasil. O meu Blue Yeti X foi comprado aqui e recebi ele em 2 dias apenas. Só como curiosidade, sem querer fazer propaganda, eu fiz a aquisição dele na Amazon no Brasil, mas deve ter em outros locais. E vamos falar um pouquinho sobre ele, esse microfone. Esse microfone hoje é praticamente o topo de linha da linha Blue Yeti. E quando nós vamos gravar um podcast ou quando nós vamos gravar um vídeo, convido a vocês a assistirem um podcast, cafedigital.com, é o local onde eu publico todos os meus podcasts, ou se não o meu canal YouTube, com os vídeos. O som é primordial, é o que eu costumo dizer. Em primeiro lugar, vem a qualidade do conteúdo. De nada adianta você ter um som impecável, uma imagem impecável, se o conteúdo que você está divulgando é de baixa qualidade. Então, primeiro, a qualidade tem que ser o conteúdo. Segundo, tem que ser o som. Altamente desconfortável você ir assistir um vídeo, um podcast, e o som está ruim, está abafado, você não entender direito. Em terceiro local, para mim, vem o vídeo. Vocês podem ver, eu tenho alguma imperfeição aqui, certo? Daqui é um painel que eu tenho de um pano, justamente para fazer o fundo. E o terceiro ponto é justamente a parte de vídeo. Vamos falar no microfone. Bem, o Blue Yeti X é um microfone, ele vem com uma base. Essa base daqui é extremamente pesada, ele fica extremamente firme em cima da mesa. O Audio-Técnica 2020, por exemplo, ele vem com tripé. Então, qualquer esbarrão que nós damos, o tripé sai do lugar. Eu inclusive, já derrubei esse microfone. Esse aqui não. Esse aqui, inclusive, eu estou fazendo algum esforço, tá, para segurar ele aqui. Eu acho que ele pesa 1 quilo e pouco. Esse aqui pesa 350 gramas. Tá? Eu acho que não chega a 1 quilo, mas é praticamente 1 quilo. E alguns pontos que eu gostei muito dele e que me atraíram foram o seguinte. O primeiro, esse microfone ele tem 4 cápsulas. Uma para a gravação frontal, outra para a gravação na parte traseira, o terceiro para a gravação lateral, o quarto também para a gravação lateral. Então, na verdade, nós temos 4 cápsulas.
onde nós podemos selecionar, vou virar aqui para vocês podem ver que tem um botãozinho aqui atrás, que tipo como é que é? De abrangência nós queremos do microfone. Esse microfone daqui, como esse daqui, se eu colocar no modo cardioide, esse aqui está no modo cardioide. O que eu quero dizer? O cardioide, ele está captando o som aqui da frente. O que vem da parte traseira e parte laterais, ele não está captando. Então, se eu colocar isso aqui em modo cardioide, ele vai captar o som que vem aqui da frente. Ele pode também ser configurado para ele captar o som da frente e o som traseiro. Isso aqui é extremamente útil quando nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa. Eu estou aqui sentado, a outra pessoa está sentada no outro lado da mesa, então eu mudo aqui atrás, apertando, vocês estão vendo aqui? Eu mudo os modos como eu quero. Se eu quero cardioide, se eu quero que ele capte na frente e atrás, na verdade ele vai ligar essas duas cápsulas daqui, a cápsula da frente e a cápsula de trás. O terceiro modo, se eu quero que ele capte todos os 360 graus de som, no caso ele vai ligar as 4 cápsulas, esta e esta, e ele tem um quarto modo, que é o modo estéreo, estereofônico. Para que o modo estéreo é útil? Eu nunca vou usar, mas se você, por exemplo, toca um instrumento musical ou faz parte de uma banda e você quer fazer uma gravação, você colocando a configuração dele em modo estéreo, na hora de produzir, você vai ter o efeito estereofônico. Então, esses 4 modos, eu só uso ele no modo cardioide, para pegar aqui na frente, e quando acabar essa loucura de pandemia, né, essas limitações, e eu puder sentar com um amigo perto de mim, fazer uma entrevista, bater um papo, etc., até mesmo ir num café na rua e me reunir com alguém, aí eu posso, por exemplo, configurá-lo para que ele ligue a cápsula que está aqui na frente, a cápsula que está aqui do outro lado, e aí ele vai capturar a minha voz e vai capturar a voz de quem estiver aqui atrás. Esse foi um ponto. Outro ponto que eu achei bem interessante, foi o que me atraiu muito nele, eu assisti uma live onde a pessoa estava usando esse microfone. Um modelo anterior a esse. E o microfone estava em cima da mesa. E a sensibilidade dele é tão boa que ele não precisou colocar o microfone próximo como eu estou colocando esse daqui. Vocês notem que esse microfone eu estou usando um braço, um tripé, para fixar de tal maneira que ele fique perto aqui da minha boca. Eu, quando faço gravação com esse daqui, o Blue Yeti X, eu simplesmente o coloco na mesa, a uma boa distância, e é impressionante como ele capta o som com alta fidelidade, sem perder a intensidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostei muito deles. Esse aqui é um microfone USB, vocês podem ver aqui. Aqui eu ligo, vamos fazer o contrário. Aqui eu ligo o cabo. E se você quiser, você pode colocá-lo também no suporte, ou um braço articulado, ou se não, você utilizar um tripé como eu estou fazendo. Eu, pessoalmente, não vejo necessidade. Outro ponto forte dele é esse daqui. Vocês notem que eu tenho uns LEDs verdes, outros amarelos, e vou falar um pouquinho mais alto, tá? O LED vermelho. Ele está sendo, vocês estão vendo aqui, ele está ligando o LED vermelho. A recomendação, quando nós fazemos gravação, é que a intensidade da nossa voz atinja até 2 ou 3 LEDs amarelos no máximo, e que o LED vermelho, que a luzinha vermelha, nunca acenda. Mas, Arnaldo, como é que eu vou fazer? Quando eu estiver falando, eu vou ter que diminuir a minha voz, a intensidade, aumentar? Não, não precisa. Ele tem esse controle aqui, que o controle é um controle justamente de ganho. Eu posso aumentar ou eu posso diminuir o ganho dele. Vocês estão vendo? De tal maneira, diminuir mais, de tal maneira a que eu nunca ultrapasse os 2 ou 3 LEDs. Esse é um ponto excelente dele. Quando nós estamos fazendo uma gravação e tem várias pessoas, ou nós estamos numa reunião via Zoom,
é sempre importante, quando nós não estamos falando, quando nós não somos nós, você desligar o microfone. Porque o microfone pode captar algum ruído de fundo e atrapalhar as pessoas que estão assistindo aquela reunião ou que vão ouvir depois a gravação. O que nós fazemos? Normalmente nós vamos no software do programa que nós estamos utilizando, por exemplo, o Zoom para reuniões, o StreamYard para transmissões ao vivo ou outro qualquer, e desabilitamos o microfone. Com esse microfone aqui, você não precisa fazer isso. Se você chegar aqui, esse botão da frente, e você apertar ele uma vez, pronto, ele entra em modo mute. Ele cortou o som. Vocês podem ver que o displayzinho dele aqui parou de funcionar. Se eu apertar outra vez, ele volta a funcionar. Essa funcionalidade, por incrível que pareça, é extremamente útil, porque quando eu estou nas reuniões, quando eu estou gravando e não é minha hora de participar, eu tenho que pegar o mouse, mover o mouse e até o microfone está lá na tela, dar um clique. Aí, de repente, alguém fala comigo, Arnaldo, o que você acha disso? E eu tenho que responder. Aí eu pego o mouse, olho para a tela. Aqui não, aqui você simplesmente dá um toque, pronto, dá outro toque e você liga. Ok? Ele tem aqui na parte de baixo, a entrada para microfone, desculpe, para fone de ouvido, de tal maneira que você possa monitorar o que você está falando em tempo real e ouvir também o que os outros estão falando. Se você conectar aqui um fone de ouvido, você pode regular também a altura do som do fone de ouvido. Esse botão daqui, se você mantiver esse botão pressionado por 1 segundo, vocês podem ver que ele foi aqui para o outro lado. Vocês estão vendo? Vou pressionar outra vez. Deixa eu tirar minha mão da frente. Ó. Ligou aqui nesse lado. Ligou aqui deste lado. Agora eu controlo o volume do som que eu estou recebendo se eu estivesse agora com fone de ouvido. E se eu apertar por 1 segundo mais uma vez, vocês podem notar que ele ligou ambos os lados. Em outras palavras, se eu girar para cá, eu regulo o volume do microfone, o ganho do microfone. Se eu virar para o outro lado, eu regulo o volume do fone de ouvido. Então é extremamente útil, porque só com este microfone, deixa eu voltar ele para... Tirei de mute, pronto. Voltar aqui para o... Novamente. E tirar de mute, pronto. Só com ele, sem a necessidade de olhar para a tela do computador, de eu pegar o mouse, ficar movendo o mouse, procurando ali que nem maluco, onde é que está o microfone para eu poder habilitar ou desabilitar meu microfone, basta você dar um clique aqui e você coloca ele em mute ou não, e com fone de ouvido, você também regula o volume do fone de ouvido nele próprio. Bem, eu vou gerar ele aqui só para vocês verem o acabamento. Está aqui a base dele. Um ponto importante, ela já vem aqui com material antiderrapante. É muito comum, né? Você coloca um tripé na mesa, conforme eu falei, esse microfone aqui, o Audio-Técnica, ele veio com tripé, e vez por outra você esbarra, aí ele cai. Isso quando você está no meio da transmissão, né? Imagina, você está no meio de uma transmissão, aí sem querer você mexe o braço assim, aí esbarra nele. Quando você esbarra, ele cai porque o tripé se move, ou senão ele se move, você tem que puxar para frente. Este daqui não. Então, esse o recado que eu queria passar para vocês. A minha impressão desse microfone, o Blue Yeti X, tem minha recomendação. Eu sou Arnaldo Mefano, do podcast Café Digital e do Mefano Marketing, e até a minha próxima transmissão.